as melhores músicas do passado, só pra gente curtir, matar saudades, trazer boas recordações. Você sempre ligado aí, curtindo a 95 FM Venceslau. Todos os sábados, a partir das 9 horas, temos aqui o nosso Baú 95 com grandes recordações, músicas que a gente gosta de matar saudades e relembrar, aqueles momentos bacanas, né? Bacanas, legais, show de bola. Mas vamos lá, é hora da mensagem do dia. Existem preocupações de fazermos, né, para realizarmos coisas. Existem preocupações em coisas que nós falamos, preocupações com aquilo que a gente faz e que se arrepende, e também um peso na nossa consciência das coisas que nós não fazemos e também nos arrependemos de não ter feito. Fica sempre aquele grande mistério, né, aquela grande questão: faço ou não faço, vou ou não vou, falo ou não falo, né? Tomo essa decisão ou não tomo. E coisas que a gente precisa aprender a fazer na vida, situações que a gente vai aprendendo e que boa parte delas não tem manuais, né? Não existem manuais que nos ensinam exatamente as escolhas que devemos tomar. Nós não encontramos na nossa caminhada a prática exatamente disso. Alguns até podem dizer, talvez pelas suas crenças, né, sobre questões de manuais, caminhos a serem tomados, enfim. Mas diante de tudo isso, a gente percebe que os melhores manuais da vida são as práticas que temos, nas experiências que alcançamos através das coisas que fazemos. Eu sempre tenho, talvez não por manual ou por regra de tudo isso, mas por consciência, por empatia mesmo, sempre carrego uma filosofia no meu coração de não fazer às pessoas aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Não gosto, sabe, de pensar que talvez uma atitude minha, uma palavra, possa prejudicar alguém. Então, às vezes, é até melhor ficar em silêncio do que falar ou fazer certas coisas que eu possa depois me arrepender. Você sabe que o arrependimento é algo assim, aquele tribunal do arrependimento, aquela dor na consciência, é algo terrível, é algo difícil. É difícil você imaginar que alguém possa ter passado ou estar passando uma situação por conta de uma atitude não pensada, por conta de alguma coisa que eu fiz ou de uma palavra que eu falei. Isso tudo, algumas pessoas talvez não pensam muito nisso. Tem gente que você percebe que tem uma facilidade muito grande de falar as coisas para os outros, né, de ofender, de magoar. Tem gente que tem aquela, né, acorda pela manhã já com aquele sentimento, né, de não estar nem aí para nada e nem para ninguém. E às vezes acha que a vida gira em torno do seu umbigo e de que a vida é apenas o mundo em que ele vive. E às vezes não pensa em outras pessoas. Às vezes sim, estamos nervosos, estressados, e você pode pensar: ah, mas será que você não fica nervoso? Claro, todos ficamos, né? É difícil às vezes você no trânsito levar uma fechada de alguém, sabe? Levar um buzinaço de alguém que talvez você nem, né, não fez nada, ou talvez distraído, talvez alguma situação. Quer dizer, os dias não são iguais e nós precisamos aprender. Hoje nós vivemos num mundo com tanta gente, com tantas pessoas, e ao mesmo tempo nós somos, né, tão frios. Nós, ao passarmos, ao olharmos, ao vermos pessoas, não nos preocupamos em quem é, né, da onde aquela pessoa veio, sabe? Se eu puder, né, às vezes aquela questão de para que eu me dê bem, eu não estou nem aí se eu vou prejudicar alguém, vou passar na frente de alguém, vou cortar a fila de alguém, enfim. Poderíamos enumerar tantas coisas aqui, e de que a vida poderia ser mais fácil se nós nos colocássemos, às vezes, como eu disse, na empatia, nos colocarmos no lugar das pessoas, sabe, pensar um pouco. Às vezes a gente vê alguém chorando, talvez o motivo daquele choro, sabe, eu fico imaginando quando eu vejo alguém conquistando alguma coisa e vendo as lágrimas rolarem nos olhos, eu penso no percurso e no caminho que aquela pessoa trilhou para chegar ali, sabe, nas dificuldades. Eu vejo hoje, às vezes alguém conta uma história, por exemplo, de alguém que superou suas dificuldades e lembra
quando muito jovem, talvez perdeu o pai muito cedo, teve que ajudar a mãe a cuidar dos irmãos. Essa história se repete por inúmeras vezes. Talvez você que está me ouvindo é exatamente isso. E hoje você tem lá uma vida tranquila, uma vida boa diante daquilo que você já passou. E isso tudo no teu coração tem aquele peso, aquela alegria de saber que mesmo nas dificuldades que você teve na sua infância, você conseguiu vencê-las e hoje pode, talvez não ter tudo o que você gostaria de ter, mas tem o necessário para viver e ser feliz. Isso tudo motivo de alegria, motivo de agradecimento e que às vezes passa batido, como disse. Sabe, voltando a pensar exatamente sobre isso. Talvez nós não nos preocupamos. Quantas vezes você pegou um prato de comida que você não quis, porque já estava satisfeito e mesmo assim colocou demais dentro do seu prato e aí você chegou o lixo em cima da sua pia, ao colocar o prato para lavar, você pegou aquela comida que você não quis, pegou o garfo, a faca que estava em sua mão, raspou aquele resto e jogou dentro da lata de lixo que ali estava. E talvez não pensou quantas pessoas que gostariam de ter aquele pouquinho de comida que ali está. E que às vezes a gente não dá valor nenhum. Não damos valor porque talvez não é, ou talvez não seja a falta que nos bate na porta. Porque talvez ao sentar à mesa você tenha o que comer e mesmo reclamando de que não gosta disso, não quer isso, não quer aquilo, talvez não pensamos e não paramos para refletir que aquilo que nós desprezamos é exatamente aquilo que as pessoas sonham. Quando eu disse que devemos tomar cuidado diante das palavras e o como pensar em talvez eu me arrependo de alguma coisa que eu tenha feito, eu sempre levo no meu coração a seguinte frase ou talvez o seguinte pensamento: eu prefiro me arrepender de algo que eu tentei do que carregar no meu coração a incerteza de algo que poderia ou não ter dado certo. Então tem horas que vale a pena arriscar. Infelizmente nós não temos uma visão de como saber, né? Não temos uma previsão disso aí, não temos bola de cristal, então você vai ter que tentar. Você vai ter que arriscar. A vida é feita assim, é feita de tentativas, é feita de acertos, é feita de erros, é feita de recomeços, é feita de tudo o que precisa ser feito. Então não devemos desistir antes mesmo de tentar. Talvez diante dos olhos é impossível, talvez diante dos olhos não dá. Se você olhar, né, é como alguém que vai fazer uma prova para um concurso olhando o número de vagas e o número de candidatos que lá tem. Ou seja, você vai olhar e vai dizer, não, é muita gente. Mas quantas vagas tem? Tem tanto, então significa que você só precisa de uma. Ah, lá tem 5.000 candidatos, tem 500 vagas. Ou seja, você precisa de uma só. Você precisa confiar nisso, acreditar nisso. Ah, mas eu não tenho que pensar. Você tem que se esforçar. Por isso que a autossuperação é ligada a nós e não às outras pessoas. Uma pessoa que quer ser vencedor, ele tem que se vencer a si mesmo. Chegar em primeiro numa corrida, alguém vai dizer, eu venci o meu oponente. Você venceu a si mesmo. Porque para vencer o seu oponente, você teve que vencer a você mesmo. Os seus limites, a sua capacidade, a sua maneira de enfrentar e de encarar os seus problemas, a sua vida, as suas dores, é você que vai enfrentar. Por mais que tenhamos ajuda, pessoas que gostam da gente, nos incentivam, mas como eu sempre falo, na corrida, a força e a energia que você precisa para vencer está dentro de você. Bom termos amigos e pessoas que nos incentivam e que nos dão palavras às vezes duras, para nos fazer pensar um pouco, para levantar a cabeça. Tem horas que os puxões de orelhas fazem parte e nos ajudam a não nos acomodar e a pensar em como a vida é feita. A vida é feita assim, a vida é feita de escolhas, então aprenda a escolher. Mas como aprender? Errando aqui, errando ali, mas pode ter certeza de uma coisa. O que não dá para fazer é ficar parado e melhor não escolher, ficar quietinho. Se você não escolher, você nunca vai saber o que tem do outro lado. A vida, ela nos dá as oportunidades. As escolhas são trabalhos que nós devemos desenvolver. A escolha é responsabilidade sua. A responsabilidade não é de Deus. E alguém pode até pensar assim, às vezes você fala algumas coisas tirando de Deus, parece que você está colocando Deus menor do que Ele é. É impossível colocar Deus menor do que Ele é. Mas é que as pessoas às vezes colocam diante de Deus ou colocam para Deus responsabilidades de si mesmo. Jogam nas costas de Deus
as escolhas que ele tem que tomar. Se você olhar para a criação, se você ver a forma como Deus criou o homem, primeiro, ele criou o homem com liberdade. Até para amá-lo é uma escolha sua. Você deve escolher amá-lo, você deve escolher crer nele, você deve escolher crer na sua vida, você deve escolher crer no caminho que você vai percorrer. É você, são decisões, são escolhas suas. Porque se não fosse assim, como eu poderia ser julgado pelas minhas ações se eu não tenho a liberdade de escolhê-las? Para que eu possa ser julgado pelas coisas que eu faço, eu tenho que ter liberdade em escolher aquilo que eu quero fazer. O seu caminho, a sua trajetória, a forma como você quer viver, as palavras que você vai falar. Tem horas que as palavras parece que elas ecoam e saem sem que a gente perceba. Então por isso tome cuidado, pense bem. Às vezes é muito melhor a gente ter paz do que ter razão. Às vezes a gente quer tanto provar para as pessoas ou provar para alguém que você tem razão, mas às vezes a paz ela está acima disso. É melhor ter tranquilidade do que ficar tentando dizer ou provar ou tentar convencer as pessoas sobre aquilo que você pensa ou aquilo que você acha. Por isso eu sempre digo, se você está tranquilo naquilo que você faz e nas suas escolhas, por mais que às vezes as escolhas nos pregam peças, mas você está tranquilo em não fazer o mal a ninguém, em querer que a sua vida seja uma vida tranquila, sem precisar prejudicar ninguém, sem precisar fazer mal a ninguém, então fique em paz. A vida, ela vai te presentear com as coisas boas que você planta. A certeza de tudo isso é, aquilo que você planta, você vai colher. E eu te pergunto hoje, quais são as sementes que você tem usado? Então pense, aquele que sabe o que planta e conhece a semente, não teme a colheita. Um ótimo dia para você e que as escolhas que você faça traga para você a paz que você procura. Um lindo dia e que esse dia seja especial.